Oi família, eu sou a Bia e esse é o episódio de número 43 do Back to Cast. Oi gente, voltei para esse podcast que tá cada vez mais frequente na vida de vocês. Quero muito agradecer a todo mundo pelas interações do último episódio. Gostei muito de trocar com vocês sobre essas experiências aí que vocês estão tendo para fazer amizades agora, depois de adultos. Estou muito feliz mesmo com a repercussão. Muito obrigada para todo mundo que tá ouvindo. E hoje o nosso papo vai ser sobre saúde mental, né? Aproveitar esse restinho de Setembro Amarelo e eu quero falar um pouco sobre saúde mental e sobre como o capitalismo afeta a nossa saúde mental. Então vamos lá. É importante, gente, entender o que é o capitalismo, né, para que a gente consiga trazer um pouco de contexto para essa história toda aqui. O capitalismo é um modelo de um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada, no livre mercado, entre muitas aspas, e na busca pelo lucro. Por que livre mercado, entre muitas aspas? Esse é um modelo de sistema que funciona à base do dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro, você tem muito poder dentro do sistema capitalista. Pensando nisso, por que o livre mercado é muito subjetivo? Porque grandes empresas, grandes corporações, elas fazem um monopólio dentro do seu ramo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a P&G. Ai, meu Deus, não posso tomar processos, né? Mas, enfim. A P&G é uma empresa gigantesca que monopoliza vários ramos de alimento, produto de limpeza, enfim. E dentro desse monopólio, várias marcas pertencem à mesma empresa. Então, não tem concorrência. Vou dar outro exemplo nacional. A Natura, que é dona da Avon, dona da Quem Disse Berenice, e aí os cosméticos, maquiagens, enfim, por mais que tenham marcas diferentes, são todas produzidas pela mesma empresa. A Coca-Cola, por exemplo, que é dona de várias outras marcas de refrigerante, como a Fanta, Sprite. Tô falando um montão de marca aqui, gente, mas assim, é para dar contexto sobre esse monopólio. E aí é por isso que o livre mercado talvez não seja tão livre, porque existe uma grande concentração de lucro indo para o mesmo lugar. E aí é assim que funciona esse sistema. E aí esse é o capitalismo, né? Um sistema socioeconômico baseado nessa propriedade privada prioritária, onde o mercado está sempre na busca pelo lucro. Qual é o problema desse sistema? As grandes fortunas, elas estão concentradas em poucas pessoas. E essas pessoas conseguem acumular essas grandes fortunas muito à base de exploração. Claro que existem aí anos e anos, né, de história, onde essas pessoas herdaram, aí por que herdaram, e aí assim, gente, vamos entrar num buraco muito profundo, mas vamos só resumir aqui, que essa desigualdade é necessária para que o capitalismo continue firme, porque as pessoas vão se submeter a empregos péssimos para conseguir sobreviver. Com isso, os seus empregadores conseguem ter muito lucro em cima de um trabalho que é exploratório e assim continuam concentrando as riquezas ali entre si, né, sem um repasse específico. E aí, gente, muitas pessoas discordam, e aí vem, né, os empresários donos de lojinha de capinha de celular querer falar que é dono do próprio trabalho. São muitas discussões, mas deu para entender como é que funciona o capitalismo, né? Dinheiro concentrado na propriedade privada, livre mercado que está dentro de um mercado que é completamente monopolizado e exploração de mão de obra e trabalho das pessoas. É assim que funciona. Com isso, as pessoas que estão, né, presas nesse sistema, porque é o sistema que a sociedade
está vivendo aqui em muitos países do mundo, algumas pessoas veem esse sistema como algo maravilhoso, que, né, traz avanços para a tecnologia, que dá acesso a consumo, mas a que custo tudo isso, né? Pensando principalmente no lado da tecnologia, a China tá aí mostrando pra gente que a tecnologia deles está avançadíssima, sem a necessidade desse sistema maldito. Ai, eu tô falando tudo isso e na minha cabeça tá aquela frase do vídeo: o capitalismo falhou, falha e falhará. Porque é verdade. E esse é um sistema que gera muita pressão, muita desigualdade, porque ele só se sustenta à base de desigualdade social e um ritmo de vida extremamente acelerado, que é o que acaba com a saúde mental das pessoas. E é sobre isso que vamos falar aqui. Então, vamos lá. Hoje a gente tá vivendo num país aí, né, que está em ascensão lentíssima, mas ainda assim a gente percebe que tá crescendo economicamente, porém, às custas de um estilo de vida extremamente acelerado, extremamente cansativo. Os trabalhos exigem metas agressivas, jornadas longas. A gente tá vendo aí uma grande batalha pelo fim da escala 6x1, que é justamente para tentar dar um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, né, para os trabalhadores. E é óbvio que os maiores interessados em não abrir mão dessa jornada 6x1 são os empresários que estão lucrando à base da exploração do trabalho dessas pessoas. As pessoas vivem aceitando essas... eu preciso ser muito delicada nas minhas palavras, mas aceitam essas condições de trabalho porque elas precisam sobreviver, elas precisam se sustentar. O mercado imobiliário está cada vez mais inflacionado, então as pessoas não têm condição de pagar aluguel, vivem cada vez mais afastadas dos centros. Então, para você conseguir pagar um aluguel, você precisa, vou dar o exemplo aqui de São Paulo, que é onde eu estou inserida. Aqui em São Paulo, uma pessoa que ganha, sei lá, R$2.000 e precisa pagar aluguel, ela vai morar nos extremos da cidade, extremo sul, extremo leste, extremo da zona norte, ali quase Guarulhos, porque os aluguéis para essas regiões hoje em dia nem mais tão centrais, tá? Até nas regiões centrais das zonas, né, concentradas aqui em São Paulo, estão absurdamente caros. E aí você precisa trabalhar para sobreviver apenas, sabe? Porque aí se você paga aluguel, contas ali, despesas da sua casa, alimentação, não te sobra para lazer, não te sobra para estudo, não te sobra para o seu bem-estar, não te sobra para saúde. Por mais que a gente tenha um sistema público, a gente ainda depende muito de questões de saúde que, se você tiver urgência, vai precisar ser particular, enfim. Defendo muito o SUS, mas eu sei que existem problemas e esses problemas estão concentrados nas cidades, né? Tem cidade que é perfeita, tem cidade que é um caos. São Paulo é um caos. Então, tudo isso vai gerando na saúde mental das pessoas um estresse generalizado, ansiedade, burnout, depressão, porque você trabalha, você tá ali trabalhando 6 dias da semana, folgando um único dia que você precisa cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar de você. Não tem tempo pra fazer uma academia, não tem tempo pra ter um esporte, não tem tempo pra sentar no sofá e ver uma série, praticamente. Porque é um dia, 24 horas que você tem de descanso, onde você precisa resolver todas as outras coisas da sua vida. Tudo isso gera uma sobrecarga na nossa mente que uma hora ou outra pode trazer ali problemas e questões, né, de saúde mental, como eu já disse aqui, né, estresse generalizado, ansiedade, burnout, depressão, enfim. E como hoje a gente vive nesse sistema muito acelerado, as coisas acontecem muito rápido, as redes sociais influenciam demais nessa nossa sensação de rapidez, porque as trends duram um dia ou dois, as pessoas estão vivendo a vida muito acelerada, então hoje tá namorando, amanhã tá grávida, amanhã tem filho, e é página de fofoca, enfim, tudo que parece que tudo vai acontecendo muito rápido. Muitas vezes a pessoa tá tão imersa a essa velocidade acelerada, assim, parece que a gente vive ali no 2.0, que não consegue perceber os sinais que
a sua mente ou o seu corpo muitas vezes está dando sobre essas questões de exaustão mental. O nosso intestino, ele é nosso segundo cérebro. E muitas vezes a pessoa vive tendo inchaço, problema de digestão, enfim, e não entende que isso está relacionado aos hormônios, ao seu estado mental. Às vezes a pessoa tem muito problema de estômago. Eu sou uma pessoa que quando eu estou muito ansiosa, eu tenho questões de alimentação, por exemplo. Então pode ser que eu coma muito, pode ser que eu não sinta fome nenhuma, pode ser que eu não consiga comer nada, não pare nada, fique assim, passo o dia inteiro só bebendo água. E isso é por conta da minha cabeça. Eu hoje, depois, né, de muita terapia, muito tratamento, já consigo entender os sinais que o meu corpo dá em determinados momentos. Mas quem vive numa vida muito acelerada, talvez não consiga ter essa percepção do que é que está causando aqueles sintomas físicos. Então, insônia, muitas vezes, você não consegue dormir, porque sua cabeça não desacelera. A depressão, que não é só ficar triste. Depressão é algo muito mais profundo, muito mais traiçoeiro, que às vezes você nem percebe. E quando você está passando por isso, eu falo por experiência própria, você não consegue ver a dimensão. E quando você vê, você já tá no fundo, assim, você já tá imersa a pensamentos horríveis sobre si mesmo, sobre a vida, sobre as coisas que estão ao seu redor. Então, pega muito também a ansiedade é que a ansiedade é excesso de futuro, né? Eu já vi essa descrição agora, não vou me lembrar onde, mas a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Excesso de passado é por você pensar muito nas decisões que você já tomou na sua vida, por exemplo, né? Pensar nas decisões que foram tomadas, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, e se não acontecesse isso, e como eu era feliz naquele tempo, enfim. Você vai se afundando nesses pensamentos e se perde muito. Quando as duas coisas estão juntas, que é a depressão e a ansiedade, que é o meu caso, diagnosticado, você talvez não consiga se permitir viver tanto o presente. E aí, nessa vida muito acelerada, o presente pra você nem existe. Porque ou você tá muito preso naquilo que pode acontecer, naquilo que você quer que aconteça, naquilo que você não quer que aconteça, e ao mesmo tempo pensando, e se eu tivesse tomado tal decisão, e se eu tivesse feito isso, e se, e quando você vê, você já tá pirando. E aí é onde entra o burnout, né? Que dá um curto-circuito ali na sua mente e você trava. Eu nunca passei por isso, mas já conheci e convivi com pessoas que chegaram a travar real, assim. E precisar de uma ajuda emergencial, vamos dizer assim. Talvez esse episódio esteja um pouco pesado, mas eu tô falando tudo isso para que vocês entendam que muitas dessas situações, desses sintomas, são causados pelo capitalismo, pela forma como a gente não consegue enxergar uma evolução e aquela música do Bom Xibom, sabe? Que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Porque quando a gente tem qualquer evolução relacionada às políticas públicas, por exemplo, para favorecer as pessoas mais humildes, mais pobres, todo o resto se movimenta para fazer com que essas pessoas continuem sendo muito pobres. Então, se existe uma política que quer isentar imposto de renda para quem paga até R$5.000, isso já não está sendo aprovado, né? Porque eles têm outras prioridades aí para tratar, como a PEC da blindagem. Ai, gente, olha, é difícil. Todo o resto está se movimentando para que você pague mais caro no seu aluguel, para que você não tenha a isenção de imposto na cesta básica, para que você não consiga evoluir na sua vida. E aí é isso, né? O de cima sobe, o de baixo desce. Isso causa muitos problemas mentais, muita depressão, e afeta a nossa sociedade como um todo de várias maneiras. É claro que não é só isso que causa depressão, não é só isso que causa estresse, enfim, não é só o capitalismo, mas eu quis trazer essa pauta específica porque às vezes a gente não enxerga esse problema com a gravidade que deveríamos enxergar e como isso está afetando cada vez mais a nossa sociedade até que a gente esteja ali se aproximando de um colapso, o que na minha opinião está ficando cada vez mais próximo.
Estamos cada vez mais perto de viver realmente esse colapso. As pessoas hoje em dia têm depressão generalizada, têm ansiedade. Cada vez mais jovens estão, né, procurando ajuda, procurando tratamento. Até crianças, gente. Crianças. Eu fico impressionada e muito triste, na real, assim, com toda essa situação, porque a gente percebe que não existe uma evolução, não existe uma luz no fim do túnel, sabe? Para que isso se amenize de alguma maneira. E é por isso que as pessoas precisam de algum incentivo para tentar equilibrar e conseguir manter ali a qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na vida social, de estudar o mínimo de educação financeira para conseguir se equilibrar de alguma forma. E eu sei, gente, que eu tô falando tudo isso, mas tudo isso é privilégio. Você ter tempo para se exercitar, para fazer ali uma atividade física, sei lá, 3 vezes na semana, isso é um privilégio. Você ter tempo para estudar sobre educação financeira, já que a gente não tem, pelo menos nas escolas públicas, esse conteúdo disponível, porque as escolas particulares provavelmente estão ensinando ali as crianças, depende da escola também, né? Mas a maioria da população não tem acesso a esse estudo de educação financeira para conseguir ter ali uma estabilidade, uma reserva de emergência e não viver sempre na escassez, porque a escassez que o capitalismo proporciona para a sociedade é o que traz tanto prejuízo mental e, enfim, para as pessoas. E tudo isso é privilégio. Ai, Bia, mas hoje as pessoas têm acesso, hoje tem internet, tá aí para tudo. Ótimo, mas você acha mesmo que uma pessoa que trabalha o dia inteiro, tá estressado, vai chegar no fim do dia, vai, enfim, pensar que precisa estudar educação financeira, cara, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, já falamos aqui nesse podcast sobre as bets, onde as pessoas estão cada vez mais viciadas ali em jogos de azar, e enfim, gente, tudo isso é tão complexo, são tantas camadas que a gente vai descendo, no final a gente tá no fundo do poço. Mas tudo isso é privilégio, mas tudo isso é muito importante. Muito importante. Eu falo, gente, porque assim, eu convivo com depressão há anos, eu convivo com ansiedade há anos e eu sei o quanto isso prejudica a vida. Eu acho que se eu não fosse uma pessoa, né, se eu não tivesse aí esses CIDs dentro de um laudo com o meu nome, muito provavelmente eu estaria em um outro lugar da minha vida e muitas coisas seriam mais fáceis, eu teria atravessado, né, passado por muitas coisas de forma muito mais tranquila. Mas hoje eu vejo o quanto eu sou privilegiada em vários sentidos, porque eu tenho condição financeira para pagar minha terapia ali todos os meses, para se precisar, né, fazer uso de medicamento. Muitos desses medicamentos não estão disponíveis ainda na rede pública, infelizmente. Então, eu sou muito privilegiada por conta disso e hoje eu penso muito sobre o quanto pequenas ações e atitudes que eu tomo durante os meus dias podem melhorar a minha saúde mental. Então, sair das redes sociais, que também são gatilhos para causar nas pessoas tudo isso que eu falei aqui e muitas outras coisas mais, como disforia de imagem e sei lá, cara. Rede social é um assunto delicado, mas eu quero falar sobre isso também em outro momento aqui. Mas algumas ações que eu tenho feito nos meus dias para cuidar da minha saúde mental têm me ajudado demais. Então, assim, passear 30 minutos no meu almoço com as minhas cachorras me ajuda muito. Mais uma vez, estou falando do meu lugar de privilégio de uma pessoa que trabalha em casa e pode fazer isso, tá? Eu reconheço todos esses privilégios, mas tirar 30 minutos do meu dia para fazer uma caminhada leve, tomar um pouco de sol, sair um pouco das redes sociais, tirar 10 minutos para ler, sei lá, 10 páginas de um livro, ler alguma coisa que seja algo que vá só esvaziar minha mente, sabe? Não é uma coisa que eu preciso aprender, não é alguma coisa que eu preciso absorver. É ler algo ali que vai me tirar umas risadas, vai me fazer refletir sobre alguma coisa, enfim, algo que seja realmente para desfocar um pouco
da minha concentração ali de trabalho, por exemplo, que é onde está, né, o meu maior nível de estresse. Eu amo meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas isso não significa que não me cause picos de estresse, de insegurança e tudo mais. Então, tirar um pouco da minha concentração de trabalho e voltar minha concentração para outras coisas. A atividade física. Eu sou a pessoa que odeia atividade física, eu odeio academia, eu não gosto de treino, assim. Eu até hoje não encontrei algo que eu fale, cara, isso aqui é o que eu gosto muito de fazer. Mas eu me forço a fazer mesmo o que eu não gosto, porque eu sei que depois da atividade física, isso é a frase mais clichê que vocês vão ouvir, mas a sensação de alívio, né, o bem-estar que vem depois da atividade física, porque você tá ali, né, liberando endorfina, é muito bom e ajuda demais na saúde mental, principalmente. Eu acho que hoje eu só faço atividade física por conta da minha saúde mental. Óbvio que eu tenho, né, questões com o meu corpo, que eu gostaria de melhorar, mas não é o meu foco principal. Assim, eu faço realmente pra ajudar na minha saúde mental e ajuda muito. E ter uma rede de apoio. E foi por isso até que eu trouxe o último episódio sobre a questão de amizade e tudo mais, porque ter uma rede de apoio, ter pessoas para conversar, para descontrair, ajuda demais na saúde mental e, inclusive, gente, é algo que previne Alzheimer. Olha só, que beleza. É muito louco como o nosso cérebro, ele precisa de estímulo tal qual todos os outros músculos do nosso corpo. E ter ali pessoas para conversar também são estímulos fundamentais para que a gente tenha uma boa saúde mental. Óbvio, gente, que eu tô falando isso, mas desde que você esteja em um ciclo saudável, tá? Se você está num ciclo em volta de pessoas que te fazem mal, que te colocam no lugar de comparação, que, né, te colocam pra baixo, ou que vivem uma realidade muito diferente da sua, e aí você olha pra aquilo, isso também entra na comparação, mas assim, você tá olhando pra aquilo como algo que não te faz bem, aí não faz sentido, tá? Que seja um ciclo saudável, de pessoas que te fazem bem, e também que não te coloquem, perdão, e que não te coloquem em um lugar ali de dependência emocional, tá bom? É isso. Observem os sinais que o seu corpo e a sua mente estão dando para vocês. Se vocês precisarem de ajuda, procure a sua rede de apoio. Se vocês não têm uma rede de apoio, procure o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Tem profissionais ali para te ajudar, para te auxiliar, para conversar contigo, caso seja necessário. Não vou fazer aqui um discurso de positividade forçada, porque eu mesma sou uma pessoa que eu vivo à base do ódio. Ser pobre me dá ódio. Viver numa sociedade com os discursos que a gente tem visto ultimamente me dá muito ódio. Mas eu uso esse ódio como combustível para tentar mudar as coisas de alguma forma mínima que eu conseguir. E é isso que eu tenho feito. Tá bom? Eu espero que vocês tenham passado esse mês muito bem. Eu ouvi muita bosta esse mês, pra ser bem sincera. Pra ser muito, muito sincera. Nossa, quanta merda que eu ouvi esse mês, cara. E eu fico muito puta com isso, porque é pegar uma pauta séria, tacar no lixo, sair despejando um monte de informação aleatória em cima das pessoas e achar que, vamos preservar a saúde mental. Às vezes preservar a saúde mental é preservar a pessoa de ter que ver essa merda que você tá falando aí. Mas quem sou eu, né? Também não tenho formação nenhuma pra falar sobre isso, não sou psicóloga, não sou terapeuta. Eu tenho pensado muito em fazer faculdade de psicologia. Vocês acreditam nisso? Ai, vou espirrar. Ai, saúde, amém. Tenho pensado muito em fazer faculdade de psicologia. Quem sabe daqui a uns anos, ou daqui 6 meses. Mas só isso. Queria trazer um pouquinho dessa reflexão pra vocês. Estava pensando muito sobre isso esses dias. E eu acho que é importante a gente se cuidar. E enxergar os vilões, né? Enxergar as causas. Enxergar o que tá nos causando certas coisas. E tentar, já que a gente não consegue eliminar o capitalismo das nossas vidas, tentar buscar o equilíbrio dentro desse sistema maluco que cada vez mais nos adoece, tá bom? E é isso, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo. Vou pedir para que vocês não esqueçam de seguir o podcast aqui no Spotify ou no seu, né,
streaming favorito aí de áudio, porque isso ajuda muito a fazer o podcast chegar em outras pessoas. Deixem aqui os comentários de vocês, estou amando ler os comentários de vocês, gente, é muito gostoso interagir. Então, deixem aqui seus comentários. Se vocês puderem indicar esse podcast para alguém, também vai ajudar demais a fazer com que a palavra do Back to Cast se espalhe, chegue a outras pessoas. Eu detesto fazer esse tipo de discurso aqui, mas é importante que vocês saibam que a criação de conteúdo tá muito em volta disso. Então, assim, quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, melhor vai ser pra espalhar essa palavrinha por aí, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve.